pessoal, no vídeo de hoje vamos realizar vários experimentos para exemplificar o que acontece durante uma tempestade e o que devemos e o que não devemos fazer para nos proteger. Para isso vou estar utilizando uma bobina de Tesla. Então aqui eu tenho uma nova versão da bobina. Então ela foi feita com toda a sua estrutura em PLA, impressa com a impressora 3D. Ela tem uma altura de cerca de 55 centímetros. Percebam que ficou um acabamento muito bom, né? Bem protegida, toda a parte do circuito, né? O gerador de alta tensão, utilizando flyback, e aquela plaquinha para produzir a tensão inicial, né? Fazer o acionamento do flyback, que já foi mostrado em outros vídeos. Tem aqui o botãozinho de ligar e aqui do ladinho o botão onde a gente vai fazer o aterramento para fazer os experimentos. Então vamos fazer o acionamento para ver ela em funcionamento. Deixa eu desligar aqui porque o barulho é muito alto, gente. Vou tentar acender um pouquinho a luz e ajustar o zoom para que a gente possa ver melhor. Vou diminuir um pouquinho a luminosidade. Vou diminuir agora totalmente a luz. Não sei se a câmera vai conseguir focar. Então, como eu disse, o barulho é extremamente alto. Agora eu vou fazer a conexão do negativo. Vamos apagar totalmente a luz. Então vocês puderam ver que o efeito é bem acentuado, né? Pena que na câmera não aparece direito, né? Se eu tivesse uma câmera com foco manual, seria mais evidente, né, a quantidade de descargas elétricas que são provenientes da bobina. Então, como eu disse, nós temos um ponto de conexão com o negativo. Vou tentar diminuir o zoom um pouco. Então, o ponto de conexão com o negativo para que a gente possa fazer um uso seguro. Então, nesse ponto a gente pode segurar tranquilamente, porque toda a eletricidade que vai estar saindo da parte superior da bobina vai estar sendo direcionada para esse cabinho, porque a eletricidade sempre vai procurar o melhor caminho possível, né? Então ela vai seguir pelo cabo aqui de aterramento. Agora que a gente já viu a bobina em funcionamento, vamos executar alguns experimentos didáticos. Então, nesse primeiro experimento, nós vamos simular a descarga elétrica no corpo de uma pessoa. Então, aqui eu tenho um bonequinho feito de papelão. Aqui eu tenho uma lâmpadazinha LED para indicar se o corpo está eletrizado ou não. E aqui a parte de cima está vindo da cúpula da bobina de Tesla. Então, nós vamos simbolizar uma descarga elétrica para ver o que acontece com o corpo de uma pessoa. Então, vamos lá. Então, não sei se vocês puderam perceber, mas o raiozinho atingiu a pessoa, passou pelo corpo de por toda a estrutura, que a gente pode perceber pela iluminação da lâmpada LED, que o corpo recebeu uma certa quantidade de eletricidade, mas grande parte foi desviada ao redor do corpo e foi dissipada aqui. Tá
Tá? Então é isso que normalmente acontece durante uma descarga elétrica, né? Poucas vezes a pessoa realmente vai a óbito. Normalmente quando isso acontece é porque houve uma parada cardíaca, porque boa parte da eletricidade se direciona ao redor do corpo da pessoa e não pelo seu interior. Então vamos ver novamente. Eu vou tentar aproximar um pouquinho a câmera com o zoom, já que não posso deixar a câmera perto, senão ela vai acabar se danificando. Então vamos lá. Então é bem visível que a descarga elétrica sai nesse ponto de cá. E a gente consegue perceber que a lâmpada acende, né? Como eu disse, né? Uma pequena parcela passa pelo interior do corpo e a grande maioria passa ao redor e é descarregada diretamente no ambiente. E, logicamente, depende das propriedades de cada pessoa. Tem pessoas que, se forem atingidas por uma descarga elétrica, vão ter uma consequência mais grave e outras nem tão graves. Agora vamos ver o que acontece aqui, uma representação que a gente tem de uma árvore, né, que normalmente vai estar acontecendo em locais abertos. O pessoal, né, às vezes costuma se abrigar para fugir da chuva e não sabe que é um péssimo lugar, né? Deixa eu tentar ajustar melhor. Não sei se aparece. Então vamos ver o que acontece na árvore. Então vejo que novamente a árvore foi eletrizada, né? Houve o arco elétrico e ela foi descarregada aqui na parte de baixo. Ó. Vou tentar aproximar melhor. Aqui o fio condutor para que a gente consiga ter um efeito mais acentuado. Então novamente a gente consegue ver que há uma descarga nesse ponto de cá. Ó. Vou movimentar mais para cá, por exemplo, a arvorezinha e vamos ver o que acontece de novo. Vou apagar um pouquinho a luz para ver se fica mais acentuado. Então, novamente, a gente consegue ver o que acontece. Então, se uma pessoa estivesse embaixo dessa árvore, boa parte da eletricidade passaria pelo corpo da pessoa e acabaria também tendo sérias complicações em virtude disso. Vamos fazer a substituição por um outro elemento. Aqui eu tenho uma maquetezinha de uma casinha bem feinha, mas a gente pode analisar também o que acontece. Então veja que aqui nós temos uma haste que simboliza um para-raio, que em alguns prédios e algumas residências pode vir a estar instalado. Só que nós temos um problema. Se esse para-raio não for bem instalado, isto é, não tiver um bom aterramento, ele vai funcionar como um puxa-raio, né? Porque basicamente todo para-raio, a função dele é atrair o raio para proteger de modo cônico toda a estrutura ao redor. Então ele vai ter uma proteção nesse sentido, né? Então nesse caso a gente vai observar a lâmpada e vai ver o que vai acontecer com essa réplica, para ver se realmente está protegido ou se não está. Então vejam que acendeu a lâmpada. Vou apagar um pouquinho a luz para que a gente possa visualizar melhor. Então novamente eletrizou a casa e a gente pôde ver um arco saltando. Quer dizer que se nós tivéssemos uma estrutura como essa, provavelmente quem estivesse próximo de alguma tomada seria eletrocutado, porque nós não temos um sistema eficiente de aterramento. Eu vou fazer agora a conexão com outro cabo. Então aqui eu vou ligar um outro cabinho que vai simbolizar o aterramento bem feito. Então vou ligar no topo ou mais na parte de baixo aqui do para-raio e vou deixar simplesmente sobre essa parte de alumínio. Então só está encostando na parte de alumínio para simbolizar um aterramento. E agora vamos ver o que vai acontecer com a casinha. Então veja que a lâmpada em momento algum acende. Por quê? Porque a eletricidade sempre vai
passar ou tentar seguir o menor caminho, né? O caminho com menor resistência. Então não tem sentido a eletricidade saltar aqui do nosso fio condutor, que simboliza a nuvem, para atingir o para-raio, passar por dentro da casa, que é um péssimo condutor, para descarregar no solo. Então é mais fácil ela atingir o para-raio, ser direcionada nesse fio e ir para o solo. Só que isso só vai funcionar perfeitamente se esse fio for um fio de boa qualidade, né, com um diâmetro específico. Se eu colocar um fiozinho fino, não vai acontecer nada. Basicamente ele vai romper e não vai proteger a residência. Então aqui nós vamos ver novamente o que vai estar acontecendo. Só vou apagar um pouquinho a luz. E vamos ver a descarga. Então veja que a casa está totalmente protegida e a lâmpadazinha não acende em momento algum. Agora, se a gente retirar esse fio de aterramento, então a casa foi totalmente atingida pela descarga elétrica. Agora vamos fazer o experimento com outro elemento. Aqui nós temos uma réplica de um veículo. Tá? Muita gente acha que o que protege a pessoa é a borracha do pneu, mas na verdade não é isso. O que protege é a estrutura externa, né? A capa metálica ao redor da pessoa, né? Porque a carga elétrica vai se concentrar ou vai se deslocar pela superfície externa do condutor, nunca pela superfície interna. Então vamos ver o que acontece com essa réplica. Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais perto. Eu acho que deve ser o suficiente. Deixa eu tentar ajustar aqui para ficar mais visível a lâmpada. Apagar a luz um pouquinho. Deixa eu deixar mais embaixo, porque no momento a gente não viu a lâmpada sendo acesa. Então olha que interessante. À medida que a eletricidade atinge a parte superior do veículo, ela vai ser distribuída pela superfície. Tá? E veja que ela é descarregada nesse ponto de cá. Ó. Deixa eu levantar mais o haste. Ó, em todos os momentos, a eletricidade vai para o mesmo caminho. Isso significa que a região de menor resistência seria atingir essa parte metálica, ser direcionada até a traseira dessa réplica e direcionada ao solo. Então é isso que é importante, gente. Se vocês se encontrarem em uma tempestade, o melhor lugar para se abrigar é dentro de um veículo com as janelas fechadas, tá ok? Então vamos ver novamente a descarga elétrica. Muito bem. Então aqui a gente realizou alguns experimentos bem simples, né, para que a gente possa ver algumas das aplicações para a bobina de Tesla, né? Então ela facilita bastante no ensino da eletricidade, em conceitos como, por exemplo, os raios que vão estar acontecendo, né, e as formas de proteção. Então vejam que essa bobina é uma bobina de uma estatura mediana, ela não é muito grande, mas ela é muito eficiente. E o bom é que ela pode ficar um tempo muito grande ligada. Eu já consegui deixar ela meia hora ligada, não deixei mais que isso, porque infelizmente o barulho é muito alto, né? Então acaba incomodando as pessoas ao redor. Mas daria para deixar muito mais tempo, porque ela não aquece. E se alguém tiver interesse em adquirir uma bobina como essa, eu estou comercializando várias bobinas nesse modelo. Para saber mais detalhes sobre a bobina, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. E seria isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.